Olá, olá, boa noite para você que segue acompanhando o TJ UFSC e que segue bem informado. No jornal de hoje você confere o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, os dados da Covid-19 aqui em Santa Catarina, uma medida da UFSC que amplia a internet móvel ilimitada para estudantes de baixa renda e a entrevista com um recordista na natação. Tudo isso depois da vinheta. Na abertura da 75ª Assembleia Geral da ONU, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi responsável pela primeira fala. No discurso de pouco mais de 14 minutos, Bolsonaro distorceu alguns fatos e mentiu por diversas vezes. Primeiro, citou que a alta nas queimadas no Pantanal são, abre aspas, uma brutal campanha de desinformação, e também colocou a culpa nos indígenas por a alta nesses números. Somos responsáveis por apenas 3% da emissão de carbono. Garantimos a segurança alimentar a 1/6 da população mundial, mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para a pecuária e agricultura, números que nenhum outro país possui. O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos e, por isso, há tanto interesse em propagar desinformações sobre o nosso meio ambiente. Estamos abertos para o mundo naquilo que melhor temos para oferecer, nossos produtos do campo. Nunca exportamos tanto. O mundo cada vez mais depende do Brasil para se alimentar. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. A fala se dá após o Pantanal registrar mais de 15 mil focos de incêndio. Esse é o maior número registrado pelo INPE desde 1998, quando o Instituto começou a contabilizar essas informações. Os dados da NASA, da UFMG e também do INPE, na plataforma Global Fire Data, também apontam que a maioria desses incêndios ocorreram em áreas de desmatamento recente, e não em áreas de desmatamento antigo, como falou o presidente. Bolsonaro também afirmou que a mídia é culpada por instaurar o pânico na população durante a pandemia e reafirmou que o auxílio emergencial, com valor que foi firmado pelo Congresso, foi um programa, abre aspas, do seu governo, que ajudou a população mais pobre. Bolsonaro também falou que no ano passado o Brasil foi alvo de um derramamento de óleo criminoso pela Venezuela, apesar de a Marinha brasileira não ter confirmado essa informação depois do ocorrido. Falando do enfrentamento à pandemia, o presidente afirmou que as medidas foram delegadas pelos 27 governadores e que ele somente enviou recursos, apesar de em várias ocasiões anteriores ele ter criticado duramente as decisões dos governos estaduais. E bem, além de ONU, tem Olimpíadas nessa edição de hoje do TJ. Um medalhista aqui do Brasil, paralímpico, na modalidade da natação, deu entrevista pra gente contando um pouco de como que tá e como que foi a correria no esporte com esse contexto de pandemia. Confere aí. No dia 24 de março deste ano, o Comitê Olímpico Internacional anunciou oficialmente o adiamento das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio 2020 por conta da pandemia de Covid-19. Mas espera aí, que essa história que a gente vai contar hoje começa um pouco antes desse adiamento. Este é o Roberto Alcade Rodrigues, nadador paralímpico do Grêmio Náutico União e da Seleção Brasileira. Ele já foi campeão mundial do nado peito em 2013. Atualmente é o recordista brasileiro dos 100 metros peito na categoria SB5 e recordista das Américas nos 200 metros peito,
também na SB5. Em fevereiro de 2020, o atleta iria competir em uma etapa da Copa do Mundo de Natação Paralímpica. Sua delegação até chegou à Itália, local da competição, mas logo teve de voltar para o Brasil. E fomos para a viagem, falaram que era tranquilo, que não era nada, estava tudo sob controle lá. Quando chegamos em Veneza, já começaram, eita, olha o celular. Aí, o que foi? Olha a notícia, bota coronavírus no Google que já aparece. Aí botou lá, já estava Itália em lockdown, tudo fechado. A gente, ué, como assim? Aí ficou todo mundo se olhando. Ué, mas aí falaram, calma, gente, a competição tá oficial que tá certa ainda. Não tem problema, vamos manter o planejado. As ruas tudo desertas, a gente indo para lá, tudo abandonado, tudo fechado, só dá para ver a luz das casas ligadas. Aí a gente, na metade do caminho para a cidade da competição, já vem a atualização, competição cancelada. Aí, putz. Em solo brasileiro, os treinos seguiram até março, quando o governo de São Paulo proibiu o uso do Centro Paralímpico Brasileiro. Roberto não desistiu. Manteve os treinos no condomínio onde vive na capital paulista. As restrições aumentaram e ele decidiu passar um tempo na casa da família, em Florianópolis. Sem a estrutura necessária para treinar, um fantasma assombrava o nadador: as Paralimpíadas de Tóquio. O governo do Japão falava que ia ter jogos, eles não queriam abrir mão, né, do todo investimento que foi gasto para os jogos. Então eles falaram, vai ser garantido, não tem risco nenhum e vão treinar. Aí a gente ficava pensando, como que a gente vai treinar aqui, sendo que tem lugar que está todo mundo morrendo, trancado e não está conseguindo treinar. Era meio injusto, né? Nós, paralímpicos, costumamos ser mais de risco, eu mesmo sou mais de risco para corona por ser cadeirante. Então já fica a cabeça a mil, será que vale a pena eu tentar treinar e correr o risco de alguma coisa? Com o avanço da pandemia e os protestos de atletas e entidades esportivas, no dia 24 de março, as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio 2020 foram oficialmente adiadas para o ano seguinte. Aí eles viram que realmente muita gente estava prejudicada. Aí eles falaram, não, agora chega, agora deu. E foi nesse momento que deu um alívio, né? Deu uma ufa. Agora a gente pode não pensar nisso, pensar só em se cuidar. Sem a pressão de datas e prazos, o Roberto focou em se cuidar. Durante mais ou menos 3 meses, deixou os treinos de lado e aproveitou o momento para olhar para si. Eu literalmente parei de me preocupar. E foi um momento bom ter acontecido isso, para literalmente dar uma limpada na cabeça, né? Pra gente foi um ano perdido. Não perdido, né, psicologicamente, né? A gente teve que aprender muita coisa, e muita coisa que vai trazer para ser útil para o próximo ciclo, para Tóquio. Mas foi um ano que a gente teve um desperdício de competições muito grande. No dia 11 de junho, o Comitê Paralímpico Brasileiro apresentou um protocolo para a reabertura do Centro Paralímpico. No dia 27, receberam a aprovação das autoridades municipais e estaduais. Desde junho, pouco a pouco, os atletas têm retornado aos treinos, seja no centro ou em outros espaços. E agora correndo atrás do tempo perdido, né? Com muito cuidado, exatamente porque 3 meses parado é muito fácil ter lesão na volta. Então tem que cuidar muito a ansiedade, cuidar muito a pressa, que é muita coisa nova, né? E eu já estou fazendo treinos muito parecidos e com a previsão de muito melhora, né? Tem uma melhora muito grande comparado com o que eu estava antes. O Comitê Olímpico Internacional prevê que os Jogos Paralímpicos sejam realizados entre o dia 24 de agosto e 5 de setembro de 2021. As seletivas devem acontecer alguns meses antes. E o Roberto está bem otimista. Tá vindo uma coisa boa, uma coisa que foi bem ruim na hora, né? Vocês veem umas coisas horríveis que acontecem com a gente, e a gente fica, putz, não vê nada, né? Só que é só seguir andando, indo para frente, e daí quando veja, nossa, aconteceu tal coisa, eu consegui tirar um lado bom, né? E é o que a gente está fazendo agora.
Pois é, a gente sabe que não foi só a rotina do Roberto que mudou nesse contexto de pandemia. Esses números colocaram a vida de todo mundo de cabeça para baixo, inclusive aqui em Santa Catarina. Por isso, agora a gente traz os dados do boletim epidemiológico do governo do estado nessa terça-feira, dia 22. Santa Catarina confirmou 1.360 novos casos da Covid-19 nessas últimas 24 horas, chegando assim a um total de 207.692 confirmações desde o início da pandemia. Desse total, são 197.983 pacientes que estão recuperados, ou seja, uma porcentagem ali de 95%. Deixando assim 7.038 casos ativos da Covid-19. Além disso, foram 2.671 pacientes que morreram, sendo 15 incluídos nessa lista nessas últimas 24 horas. Além disso, dos 1.547 leitos de UTI ativos na rede pública do governo do estado, são 62,8% que estão ocupados, deixando assim 575 leitos de UTI livres em todo o estado de Santa Catarina. Pois é, e todos esses casos aqui em Santa Catarina e no Brasil colocaram a UFSC e várias outras instituições na modalidade remota. Mas agora a gente tem uma novidade que procura incluir mais ainda os estudantes de baixa renda nesse contexto. Foi firmado um acordo entre a UFSC, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e o Ministério da Educação, o MEC, para dar acesso ilimitado à internet móvel para todos os estudantes de baixa renda da universidade. Foram enviados quase 4.500 e-mails para esses estudantes que têm cadastro na PRAE e que devem se inscrever até o próximo domingo, dia 27, para preencher o formulário enviado. A universidade vai ceder um chip com acesso ilimitado à internet que deve ter entrega agendada após o término do processo de inscrição. E bem, vale ressaltar que a UFSC já paga um benefício de R$ 100 para os alunos de baixa renda que precisam pagar por um serviço de internet. Mas quem optou por isso que a gente acabou de falar, de receber o chip, vai ter esse benefício de R$ 100 cancelado. Se você precisar de qualquer outra informação, é só procurar por alunos conectados no site da UFSC. E bem, com essa informação, a nossa edição do TJ UFSC dessa terça-feira chega ao fim. A gente volta amanhã com a nossa cobertura diária e te deseja uma boa noite. Tchau, tchau!